Cordiais saudações. O presidente José Eduardo dos Santos completou no dia 21 deste mês 37 anos no poder, sendo o segundo dirigente com mais tempo no cargo em África. O mais presidente com mais tempo no poder é o de Guiné Equatorial, Teodoro Nguema. 37 anos no poder de José Eduardo dos Santos. Que lições para a juventude angolana? Este é o tema do debate de hoje no programa Turbilhão da Sociedade, na sua quarta edição, com duração de 45 minutos. Conosco está José Matuta, economista. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Okay. Também está conosco o Pedro Lourenço, engenheiro. Boa tarde. Boa tarde. Okay. Eu sou o Jubileu Panda. Vou começar com José Matuta, economista. 37 anos depois, que lembranças tem da gestão de José Eduardo dos Santos? Bom, antes de mais, boa tarde outra vez. Gostava de agradecer a oportunidade de estar aqui convosco e agradecer e louvar a iniciativa. Portanto, é mais um espaço de debate, que sabe. Isso é muito importante para continuar a fortalecer o nosso Estado democrático, mas também, apesar de que é um espaço de conversa, de debate, é assim que hoje em dia as conversas, o debate, o discurso não mudam a realidade. Mas hoje o discurso, as conversas, os debates ajudam-nos a refletir, a pensar no rumo, no futuro que se quer para o país. Exatamente. Portanto, falando do consulado dos 37 anos do presidente José Eduardo dos Santos, usando uma linguagem matemática, para aqueles que gostam de matemática, podemos resumir aquilo, ou seja, uma soma algébrica, ou seja, soma de pontos negativos e de pontos positivos. Como é óbvio, 37 anos de vida, 37 anos de trabalho, é sempre muito, né? É sempre muito. Mas os 37 anos do presidente José Eduardo dos Santos, portanto, ocorreu em várias fases, enfrentou tempestades e com isso trouxe os tais pontos positivos do seu consulado e os pontos negativos. Mas, como qualquer soma algébrica, no fim tem que ter um resultado. Portanto, se tiver que fazer uma análise daquilo que é a trajetória, a longevidade do presidente Eduardo dos Santos, nesses 37 anos de poder, de governação, portanto, apesar dos pontos negativos que ocorreram, como é óbvio, e dos pontos positivos, grosso modo, podemos dizer que, apesar dos problemas, portanto, são 37 anos também de sucesso, 37 anos de desafios, e que posso resumir, grosso modo, é positivo. Ok. Engenheiro Pedro Lourenço, também da opinião do José Matuta? Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui convosco, realmente, debatendo questões do nosso cotidiano político, né? Debatendo questões da nossa sociedade, que conseguimos encontrar denominadores comuns, e isso é um exercício patriótico. Então vocês todos estão de parabéns, a equipa toda, por essa iniciativa. Okay? Respondendo à sua pergunta, categoricamente não. Okay? Categoricamente não. Eu até estou surpreso, totalmente surpreso, quando... Por que surpresa? Porque é impressionante como jovens a gente está a discutir uma questão tão séria, que é o consulado de 37 anos. O meu amigo Matuta falou muito bem, que em soma algébrica, que é composta de pontos positivos e pontos negativos. Exatamente. Mas ela afirma categoricamente que são 37 anos de sucesso. Ou seja, já deixa de ser até uma soma algébrica. Se são 37 anos de sucesso, a matemática está errada. Porque está-se a falar só de positividade. Okay? Agora, e é triste. Eu nasci, quando nasci encontrei José Eduardo dos Santos, presidente da República. Nunca, em toda a etapa da minha vida, me passou pela cabeça que eu estaria aquém
30 anos depois, discutir sobre o consulado de alguém que quando eu nasci já estava no exercício da atividade política, ou seja, já estava exercendo o poder. Agora, como jovens, é perigoso nós começarmos a olhar isso como sucesso em si. Ele falou muito bem, disse que José Eduardo dos Santos teve várias etapas. Não sou historiador, ok? Mas eu, fazendo uma análise honesta nisso daí, eu consigo, por exemplo, te dizer, ok, se no passado eu tivesse a oportunidade de estar nascido, se calhar seria fã dos jovens José Eduardo dos Santos, que abandonou o país, foi para fora, na busca da luta, da libertação nacional. São pontos positivos. Realmente, se calhar se tivesse nascido naquela época, eu estaria aqui dizendo, ok, olha, naquele momento e tal, não é fácil, na fase como jovens, ter abandonado famílias, pais, íris, isso é patriotismo. Podia ser positivo daí. Só que nós temos que olhar no cômputo geral. Como ele disse, a soma algébrica, o somatório de tudo. Nós, os engenheiros, temos uma perspectiva muito séria e referenciada com relação a isso. E é aquela máxima popular, tudo está bom quando termina bem. E se tu olhares nos 37 anos de governação, de consulado, hoje, não sou eu, até tu podes fazer esse exercício, a juventude está aqui. Se você perguntar a essa juventude aqui sentada se está satisfeito com o que vem da governação, a resposta vai ser categoricamente não. Então é perigoso você afirmar que são 37 anos de sucesso. Eu acho isso exagero demais e é perigoso até como jovens. Tá? Não podemos nos posicionar assim. Então considera a gestão do Presidente da República como uma péssima gestão, ou não? No somatório das obras, como eu disse, no adágio popular tudo está bom, quando termina bem. E hoje essa governação é um desastre. Então eu sou obrigado a referenciar isso como catastrófico. Tá? E isso não sou eu. Isso está visível, está no rosto da população. Vamos, já voltamos. José Matuta. Só para rebater aqui o que o Pedro Lourenço acabou de frisar. Quando falo na soma algébrica, na verdade, o Pedro, como engenheiro, deve dominar muito bem matemática, aliás, reforçou isso. Eu falando de soma algébrica, se eu tiver 10 mais 10 e menos 8, eu vou ter 2, na verdade, 2 positivo. Quer dizer que tive 10 positivo, 8 negativo. Mas, grosso modo, essa soma algébrica não deixa de ser positivo, que é o 2, pelo facto de ter um 8 negativo. Este foi o meu raciocínio. Ou seja, falando dos 37 anos, voltar para rebater a questão que o Pedro levantou, eu não disse que os 37 foram de sucesso. Ao longo de 37, o Presidente enfrentou desafios. Teve dissabores, teve desafios e teve sucesso, como é óbvio. Agora, nós quando fala de sucesso, te referes a quê? Eu vou chegar lá. Nós, quando estamos a analisar o consulado do Presidente Eduardo dos Santos, não podemos nos esquecer da história. Né? Pedro disse muito bem que não é historiador, mas como jovem não precisa ser historiador, mas é preciso acompanhar a história. Exato. Nós não podemos só nos compararmos, né, com os outros, sem conhecer a história do outro. É preciso conhecer. A nossa história é uma história única, é uma história com características próprias. Por exemplo, o Presidente Eduardo dos Santos herdou o país numa altura diferente, em que a organização política não era a mesma que temos hoje, né? Quer a organização econômica não era a mesma que temos hoje. Portanto, se hoje temos o país vivia numa economia centralizada, de partido único, portanto, ele herdou o país nessa altura. Portanto, quando estamos a analisar a trajetória, esses 37 anos de consulado do Presidente Eduardo dos Santos, portanto, não podemos nos esquecer a esses aspectos todos. Portanto, é preciso também aqui frisar que, graças a essa visão do próprio Presidente, né, que é um líder que soube sempre enfrentar desafios, portanto, abriu-se a economia do país, deixamos de ser uma economia centralizada, passamos a ser uma economia liberal do mercado. Portanto, só para dar um exemplo, muita gente diz que a gente começou a
liberalizar a economia em 1990. Não. Se nós recuarmos a história, lá vou voltar à questão da história, há quem se lembra, por exemplo, do Programa de Saneamento Econômico e Financeiro, né? Que na altura, o presidente Eduardo dos Santos, ainda na altura, em que o sistema que vigorava era o sistema de partido único, já, quer dizer, testava, já imprimia reformas. Portanto, por isso é que hoje tivemos falado do presidente Eduardo dos Santos. Uma das características boas que ele tem, que muitos poderão concordar com isso, é um líder reformista. É um líder reformista. Quer dizer, mesmo na altura do Partido Único, portanto, ele soube, portanto, empreender, aplicar reformas, portanto, que criaram condições do Estado e do próprio partido em que ele liderava para poder depois abrir-se para o multipartidarismo. Pedro, líder José Eduardo dos Santos, como sendo, segundo o Matuta, afirma que o Presidente da República é um líder reformista, um presidente que... Primeiro queria até afirmar categoricamente, num outro vídeo tão ali. O Matuta falou 37 anos de sucesso. Está na fala dele. Mas pronto, vamos ultrapassar isso, o caminho é pela frente. E eu gostaria, não sei qual é a frente, é para chamar uma atenção, já que as lições é para a juventude. O Matuta afirmou aqui que José Eduardo dos Santos herdou. Gente, jovens, poder não é hereditário. Não acreditam nisso nunca. Isso não é uma herança familiar. Por isso não pode ser. Não é. Não é. Mas tu tens que perceber. Calma ali. Nós não podemos afirmar. Nós, quando estamos a analisar. Deixa-me só terminar o meu raciocínio. Vou já deixar terminar. Permita-me, só no uso da palavra. Deixa no uso da palavra, faz favor. É porque são lições para a juventude. Exato. Então nós não podemos vir aqui se estamos ao vivo, afirmar para os jovens que passar a ideia de que alguém herdou o poder durante 35 anos de idade. Gente, não vamos fazer isso. Outro aspecto é esse, graças à visão do presidente. Outro problema, isso para nós jovens é extremamente preocupante. Numa fase como essa em que olha-se que, quer dizer, numa fase em que para o desenvolvimento do próprio país, é preciso comungar esforço. Não por cima da visão unilateral, não é graças à visão de uma única pessoa. Este é o problema central, entende, nesse sistema de governação. Matuta, por sinal, militante do MPLA, e pronto, é coibido da ideia de que as coisas são realizadas graças à visão de uma única pessoa. Isso é lamentável, vindo de um jovem. Jovens, não vamos fazer este tipo de análise quando estamos a debater questões inerentes ao nosso país. Angola é de todos nós. Angola é de todos nós e todos nós somos necessários nesta pátria. Então não há aqui, graças à visão de ninguém, não. É conjuntural. Está a perceber? O próprio presidente José Eduardo dos Santos não toma decisões unilaterais, não faça isso. O companheiro Pedro, eu não respondi ainda a sua questão. Estava a fazer. O companheiro Pedro demonstra aqui claramente que tem problemas de análise. Portanto, demonstra um grau de sensacionalismo muito forte, que para jovem que é perigoso. Nós temos que analisar as coisas com uma visão desapaixonada. Não podemos incendiar, analisar as coisas de uma forma muito apaixonada. E o Pedro está aqui a demonstrar... Paixão é falar graças à visão de alguém. Isso é que é paixão, o Pedro isso está é que aqui é a demonstrar, sensacionalismo. o Pedro está aqui... Deixa ele falar, ouça. O Pedro está a demonstrar que não domina as coisas. Vou já lhe dizer uma coisa. Falou de herdar. É assim, você quando está a analisar história, quando está a analisar factos, nós quando estamos a analisar factos, temos que nos colocar no momento em que elas ocorreram. Ok? Portanto, nós não podemos analisar factos que ocorreram numa altura em que o sistema político era monopartidário
comparando com agora. Claro que naquela altura, partido único, o presidente morreu, claro que era partido único. Não, mas não herdou. Espera, Não herdou espera. o que ocorreu naquela altura. Aliás, acho que deve estar mais lúcido. Tem que saber ouvir. Está a ver? O problema dos jovens é isso, tem que saber ouvir. E depois, falou também aqui da questão da liderança. Eu acho que como jovem formado, engenheiro, que é, como político também, sei que tem esse lado de político, devia perceber como é que as organizações, as lideranças das organizações funcionam. Primeiro, quando ocorre alguma coisa de mal, o responsável, né, político tem que ser chamado, certo? Quando algo corre bem, por mais que tenhamos uma equipe, mas essa equipe é representada por uma pessoa. Agora, quando se diz que o presidente liderou, claro que liderou. José. Agora, quando algo corre mal, José. queremos culpar o camarada. Quando algo corre bem, não queremos ir dar as loas. Quer dizer, isso também é incoerência, isso não é certo, isso não é correto. E isso é feio para um jovem. Não, eu não estou aqui a minimizar, vou repetir. Acho que porque isso é básico. José, se bem se lembra. Agora, dizer que graças ao camarada presidente, isso não é crime. Não, isso é grave. Não é grave. Não é e grave. é normal, e é bom que assim seja. Deixa-me só explicar Ok? porquê. E quando hoje, por exemplo, lá os militantes da UNITA, os camaradas Samacu, vou presidente Samacu, é normal. Ok? É o líder. Quer dizer, o senhor assim está a demonstrar que nem política domina. Você como político nem devia trazer essas questões aqui banais. Está vendo? Nós estamos a analisar, quer dizer, Mas vamos a procurar debater sem chamar nomes. Vamos dizer. Não, nós também não. As questões são banais. Exatamente isso. Eu não me preocupo. Vindo do Matuta, eu não me preocupo, porque isso responde o que ele disse no princípio, me acusando de sensacionalismo. Sensacionalismo é isso. Por isso que o pessoal aqui caiu a gargalhada. Isso é que é sensacionalismo. Porque é grave. O Matuta, como economista, devia compreender que, num contexto atual, como estamos a falar de lições, estamos a analisar consulado de 37 anos de poder. Exatamente. De uma única pessoa. E queremos tirar lições para a juventude disso. Certo? Não é uma lição à juventude dizer vir aqui em rede social, aconselhar ao jovem com um discurso graças à visão de alguém. Isso não vai, quando eu refuto essa ideia, isso não vai contra a teoria das organizações. Não é isso que eu estou não é isso que eu estou a refutar. Outra questão é a herança. Nós sabemos em que circunstâncias José Eduardo dos Santos assumiu o poder. Foi uma cooptação, não é uma herança. É isso que eu estou a refutar. Entende? Eu acho que devia haver um pouco de sensatez da parte do Matuta, reconhecer que, ok, me expressei errado. Porque é compreensível. É compreensível. As pessoas podem cometer erros. É normal. É normal. O Pedro deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar isso. Deixa-me só terminar isso. Tu não estás a ser intolerante. A questão aqui é dos conceitos. Não. Eu, se for diretor de uma empresa, imagina, o Pedro é diretor de uma empresa, ou administrador de uma empresa A, B ou C, pronto. E eu, José Matuta, imagino, sou chamado a substituir o Pedro. É normal eu dizer que herdei o que o Pedro deixou, herdei uma empresa com problemas, tudo. Isso é uma questão de linguagem. Agora, você não vai fazer isso um facto para estar aqui a... Eu estou a dizer que o Matuta disse, tu estás dizendo, ele herdou o país. Por isso é que tu no dicionário, por isso é que tu quando vais ao dicionário, tens uma palavra e depois tem várias interpretações. É o momento em que se pode aplicar esta palavra. O meu amigo Matuta está a dizer que cabe ao jovem do outro lado interpretar o que tu querias dizer. Mas isso não. Eu estou aqui a refutar porque nós estamos a dar lições. Não, estás a fazer uma análise errada. Não, eu estou a refutar isso porque nós estamos a fazer. Está bem. Tudo bem. Vamos só. Matuta, sente-se bem com a idade que tens? Sim. Conhecer apenas um único presidente? Olha, eu vou responder essa tua questão recuando aquilo que eu disse há bocado. Nós não podemos estar a fazer análise sem conhecer os factos. Okay? A história da Angola é sugênita, é única, diferente,
Outros países têm, o presidente Eduardo dos Santos está há 37 anos no poder, até agora. Não é porque quer estar há 37 anos no poder até agora. Houve factos, houve situações que ocorreram que levam o presidente a continuar. Como eu lhe disse, o presidente governou durante largos anos num sistema de partido único, ok? Depois abriu-se, monopartidarismo, foi a eleições, não é? Ganhou a primeira volta, tem que ir a segunda volta com outro candidato, isso não ocorreu. Depois o país descambou de novo para a guerra, ok? Quer dizer, isso até não vou estar aqui a explicar. Num sistema democrático. Ouça, deixa acabar o meu raciocínio. Quer dizer que, analisando o consulado do presidente Eduardo dos Santos, é analisar isso tudo, ok? Depois conquistou a paz, né? 2002, Angola começou a viver um período de paz, criou condições, ligar o país, resolver o problema de infraestrutura, realojar as populações que estavam dispersas após a questão por motivos de guerra. E depois, em 2008, organizou-se as eleições, foi às eleições e ganhou as eleições. Quer dizer, e nós, quando estamos a analisar esse consulado, é preciso analisar esses fatos todos. Olha, só para dar um exemplo, aquilo que o nacionalista Lopo do Nascimento, em tempos, em Cabo Verde, quando disse que dizer que o José Eduardo dos Santos está, sei lá, há muito tempo, também é uma falácia, estás a perceber? Porque analisar o consulado dele, não podemos analisar como um país normal, que funcionava normalmente, não tinha guerra, e ele manipulava, fazia as coisas, queria manter. Não. Mas num sistema democrático, no nosso país, é normal manter-se 37 anos no poder? Lá logo estás a insistir no erro. Isso é assim, é que eu disse, está se é normal, mas eu estou a dizer que analisar esses 37 anos, não pode analisar só agora, tens que voltar para trás, tens que recuar e vir chegar até esse ponto. Mas não conta a história. Tentar perceber porque é que ele chegou, porque é que ele está aí até agora. Okay? Agora, vamos lá ver. Por exemplo, neste momento, o presidente Eduardo dos Santos pode candidatar-se nas próximas eleições. Agora, só depois dali, depois das eleições, do outro consulado, ou 2022, é que ele não pode mais avançar. Ali eu concordo plenamente que a Constituição impõe, não pode mais avançar. Agora, se ele quiser avançar, pode avançar porque a Constituição assim o permite. Agora, a longevidade dele tem a ver com factos que ocorreram, porque é uma situação sui generis, diferente de outros países. Nós não podemos estar analisando, não. Você acha 37, quer dizer, isso também não é bem assim. Se alguém está a ouvir, está 37, não. É preciso explicar às pessoas por que esse presidente está a 37. Tá bem, agora, é isso que as pessoas, hoje, que por vezes as pessoas tentam manipular. Nós não podemos manipular fatos. E a verdade está ali, a história está aí. Exato. Lourenço, sente-se bem? Bem, eu já sei que já é contra o tempo que o Presidente da República está no poder, mas para ti, analisando profundamente 37 anos, o Batuta acabou de referir que apenas o Presidente da República dá-nos a entender que não está 37 anos no poder, não é? Porque foi eleito em 2008 e ainda pode concorrer para as eleições do próximo ano. Na tua visão, assim, eu acho que a minha honestidade intelectual me permite primeiro refutar um pontinhozinho que o Matuta disse aqui. Ele afirmou categoricamente que Zés não está há 37 anos no poder porque não quer estar no poder. Quem não quer estar no poder não se reelegeria recentemente num outro congresso. Ok, entendemos a dinâmica conjuntural em que todos esses momentos, das fases, de todos esses momentos. Mas se tu olhares, fazeres uma análise fria e honesta, tu vais perceber que em todas essas etapas os processos foram se preparando justamente para a perpetuação no poder. O que eu estou aqui a dizer é com a tão pura honestidade que tu vais à Wikipedia, vais a qualquer analista político internacional, a primeira coisa que vão te dizer, aliás, a imprensa internacional, quando se refere ao nosso presidente, chama-o de ditador. Não sou eu que estou a dizer isso.
É porque por causa da longevidade no poder. Isso não é normal. Essas informações que circulam na internet podem ser informações. Agora, ok, está bem, então todo mundo está contra o José Eduardo dos Santos. Pô, a pessoa aqui não é o presidente. Não estamos, eu, quando venho aqui, não estou a me referir do cidadão José Eduardo dos Santos. Entende? Eu estou a me referir de uma máquina totalmente instrumentalizada para perpetuar um indivíduo no poder. Isso é a mais pura verdade. Entende? E nós não podemos. O problema dos nossos analistas do MPLA é branquear os factos. Tá? Branquear os factos com quem? Com aquele choque técnico que o Partido do Poder vem feito. Tá a perceber regularmente. Mas se tu fazeres uma análise fria e honesta consigo mesmo, vais perceber que todas essas etapas, todas essas fases foram cozinhando para perpetuar um homem no poder. Esse é o facto. E para a juventude, lições não é das melhores. Jovens, Angola é de todos nós. Eu cheguei aqui, fiquei triste, eu lamentei, parei-me, pasmada. Uma das meninas aqui na plateia, quando se lhe perguntou se sonha ser presidente, ela disse, não. E quando lhe disseram, ele sonha, ela disse, sonha ser presidente. Olha, isso não é normal. Mas por quê? Ela não é culpada. Sabe que depois eu começo a ver que não é uma questão até dela, é um problema social, isso é um fenômeno. Por que uma menina não pode sonhar ser presidente? Porque ela nasceu, coitada, viciou-se durante toda essa fase e vendo um homem único. Isso mata. Você chama os psicólogos para analisarem, isso é um fenômeno que está a ocorrer, está a perceber? Mesmo sem ela perceber, tá? É isso que eu estou a dizer, estamos a falar de lições para a juventude. Não podemos fazer crer que só existe uma única pessoa capaz de liderar os desígnios da nação. E quando eu falo disso, não estou a me referir de ser do MPLA em si, não, eu estou a me referir que mesmo no seio tem pessoas que são capazes, mas nem a eles internamente lhes são dada a oportunidade do exercício. Tá percebendo? Só para rebater já agora, só para rebater que o Pedro Lourenço acabou de fazer. Eu aqui até anotei, portanto fala do Congresso, fala do reelegeu no Congresso do MPLA. É assim, hoje, é normal que hoje o problema dos partidos não são só o problema dos partidos, né? Já é o problema da democracia. Mas também é um princípio na democracia que funciona muito bem. Ou seja, nós no MPLA elegemos os nossos, vocês na casa, vocês no PDPA elegem os vossos. Portanto, esse é um princípio também básico que funciona na democracia. Falou que nos criou condições para as pessoas se candidatarem. Isso também está errado. Olha, e em tempos, tantos analistas, um deles, o João Paulo Ganga, que levantou uma questão que eu considero também importante, que é, portanto, no Congresso não apareceu ninguém para enfrentar os Eduardo dos Santos, ok? Portanto, quem acha que tem programa, tem ideias para governar, tem ideias de um país melhor do que esta que o Eduardo tem estado a fazer, concorra. Primeiro internamente. Mas essas pessoas que vão para a rua, essas pessoas, tais dissidentes, tais pessoas que vão para a rua reclamar, dentro não falam. Agora, não quer dizer que não estão criadas as condições, porque as pessoas são livres, ok? As pessoas são livres de concorrer ou não. O Pedro volta a cometer um outro erro crasso, básico, que é fazer julgamento de intenções. Isso, como jovem, é perigoso. Nós não podemos fazer análise baseando-nos em julgamento de intenções. Ah, não, eles estão a preparar isso para... isso é grave. Não, eu não acho que você está me percebeu que mal. Os militantes do MPLA... Eu sou responsável pelo que digo, não da maneira como tu percebes. Os militantes... Agora, espero que também é democrático deixar-me interpretar da forma que eu quiser. Não, mas eu estou a dizer que eu sou responsável pelo que digo. Ok, mas acabou de dizer aqui que os dirigentes, os militantes, sei lá que é do MPLA, têm estado a preparar as condições, têm estado a preparar condições para perpetuar os Eduardo dos Santos no poder. Você está a fazer julgamento de intenções. Não. Então permita-me explicar, permita-me esmiuçar. Ouça, eu sei que quando estiver em casa vais refletir nisso e vais poder me dar razão. Só que aqui não vais poder. E isso é errado, nós estamos a fazer julgamento de intenções. Ah, ele pensou isso, ele pensou aquilo. Não. E isso também que está desvirtuado. Falou aqui
na internet, o que se escreve, o que se faz. Quer dizer, também não é verdade dizer que na internet tudo, milhões e milhões de textos, de artigos, de informações sobre José Eduardo dos Santos, tudo é a desinformar. E só para lhe dizer uma coisa, quando dizem que ele é ditador, o José Eduardo dos Santos, olha, aliás, o perfil do presidente Eduardo dos Santos, o perfil dele como pessoa não lhe permite ser ditador. O ditador não tem perfil que tem. Agora, não reconhecer este perfil que esse senhor aí tem também é errado, é incoerência. E nós os jovens é preciso estarmos a reconhecer as coisas, ok? Não é estar aqui a fazer julgamento de intenções, ele quer isso, ele está a fazer isso para quê? Não. Vou repetir, acho que me percebeu mal. Me percebeu, permite só fazer um ponto. Eu quando comecei a abordagem disso, eu fui conciso em dizer, eu não estou me referindo ao cidadão José Eduardo dos Santos, eu estou me referindo à máquina instrumentalizada por detrás de perpetuarem um homem no poder. Calma, não é, isso são fatos. É muito simples. Política é competição, cara. Oh meu Deus, Matuta, vamos política, ser. Cada partido tem que fazer a sua máquina. Eu estou surpreso. Eu estou surpreso como é que a tua honestidade intelectual permita. Não permita. Para concorrer. Eu estou a dizer que nessa etapa você acha que alterar a Constituição da maneira como foi alterada é de alguém que realmente quer fazer um jogo cerno e não quer se perpetuar no poder? Não me diga que sim. Não me decepcione, por favor. Não faça isso, Matuta. Agora, é preciso, Jubileu, que os jovens têm que compreender uma coisa. Angola é de todos nós. É um país que deveria ser de oportunidades iguais para todos, que é um país que não é proibido sonhar ser presidente, qualquer uma pessoa, desde que é angolano, reúna os requisitos, pode sim sonhar ser presidente. Essas lições que temos que passar, não se apeguem na ideia de que alguém está há 37 anos, herdou o poder há 37 anos, que seja pura e simplesmente a única pessoa no meio de todos nós com capacidade para conduzir os desígnios do nosso país. Não acreditem, isso não é verdade. Se querem ser presidente, sonham ser presidente. Não é proibido sonhar. Se têm isso nas vossas cabeças, jovens, eliminem. Olha, o Pedro está aqui a levantar. Deixa só terminar esse raciocínio. Posso terminar? O Pedro está aqui a levantar uma questão. Não faz sentido levantar. Não é sério. Não faz sentido levantar por uma razão muito simples. O jogo democrático é claro. Ok? Para se chegar ao poder, há a forma de chegar ao poder. Ok? José Matuta, você, se quiser sempre, ninguém vai dizer porque não pode ser. Agora, tem formas que se usa, democráticas, que estão na lei, na Constituição, de como se chegar ao poder. José Matuta. Agora, mas há uma coisa que eu tenho estado a notar, e alguns jovens que conversam comigo, há uma obsessão por ser presidente. Existe uma obsessão, isso já é doentio. Mas não é falta de democracia quando também aparece apenas só um candidato para a presidência? Não, no vosso partido. Não. Seria falta de democracia, não me fala no vosso partido, eu não estou a representar que partido, ok? Pronto. Falou de se não é falta de democracia, ter só um único candidato. Seria falta de democracia se os estatutos do partido impedissem, criassem barreira para que houvesse mais candidatos. Como o estatuto do partido permite que as suas candidatas apresentem a sua moção de estratégia, apresenta ao Comitê Central. Agora, não é esse o caso. Okay, está ali, as pessoas são livres, podem concorrer. Mas agora, vamos lá. Da plateia. Sim, vamos só para terminar o raciocínio. Eu, às vezes, quando analiso, eu gosto de ser honesto, ok? Politicamente honesto. É normal, também é normal, do ponto de vista político, eu achar que não estou em condições, por exemplo, Cambondo de Malange, não está em condições de enfrentar Real Madrid. Não adianta ir jogar.
Também é democrático, Também, porque a democracia também faz-se com liberdade, é livre, mas também sou livre de não ir. Exato. Ok? Tá bem. José Matuto, vamos só dar a oportunidade aí à plateia, que você pretende fazer uma pergunta. Sim, eu sou Francisco Teixeira. Eu vou fazer uma pergunta para os dois interlocutores. Eu gostaria que me dissessem, né, dos 37 anos de consulado do presidente José Eduardo dos Santos, né, quais os aspectos positivos, né, e quais os negativos. Nós sabemos que dos aspectos negativos podemos falar da corrupção. Negro do consulado é a corrupção, né? Temos uma corrupção enraizada nas instituições, não só nas instituições, até nas famílias, e, portanto, temos corrupção que é preciso combater. A lentidão na diversificação da economia, também um lado negro do seu consulado, que o próprio reconheceu, mas há muita coisa boa, né, que ocorreram ao longo desses 37 anos, né, de consulado do presidente Eduardo dos Santos. Primeiro, portanto, é que é um líder que soube sempre estar à altura dos desafios. Né? Alguém dizia até que o próprio presidente, por vezes, vai a uma velocidade que o próprio partido não consegue acompanhar. Portanto, cimentou tanto a sua hegemonia, cimentou a sua influência no continente e no mundo. Por isso é que hoje vê-se visitas de chefes de Estado, de dirigentes de outras organizações, sempre que vêm para Angola, vão para ouvir conselho, para ouvir o que ele tem de bom, porque reconhecem nele capacidades e essas coisas boas que fez. E a outra, portanto, que é o boom do seu consulado, digamos assim, que é a construção e a reconstrução nacional. Portanto, isso podemos falar de tudo, do camarada, isso não se pode negar. Portanto, é um homem que em 2006, salvo erro, quando as entidades internacionais em Bruxelas, na conferência de doadores, portanto, negaram dinheiro para Angola, portanto, não virou, não baixou a cabeça, portanto, não esmoreceu, foi atrás, conseguiu através da Ásia, China, conseguiu os financiamentos. Hoje temos os Quilamba, os Sekele, temos caminhos de ferro, aeroporto em todas as províncias, temos país ligado de Cabinda ao Cunena, de Malha ao Leste, portanto, isso são feitos que não se pode negar a comer. Ok. Para Lourenço. Respondendo à pergunta do aspectos negativos. nosso amigo Teixeira, eu vou começar primeiro para dizer uma coisa no exercício do poder que acontece muito em várias democracias. É o legado do presidente, ok? E eu, como jovem, olhando assim o legado do presidente, tá? Eu vou te dizer, e é positivo, eu só vejo dois aspectos, acho. Devem haver outros, como ele falou nos mais, vejo os dois bons pontos positivos. Tornar a filha bilionária na África, em Angolano, menos isso, um aspecto positivo. Fazer o filho presidente do maior fundo soberano da África, aspecto positivo, dois mais. Okay? Agora, do negativo. Até as pessoas que estão a te ver devem estar. Deixa-me só terminar, deixa eu falar que aspectos positivos. Então, tornar a filha em bilionária, isso não é um aspecto positivo. Isso não é negativo, Matuta. Estou a dizer que é aspecto positivo. É um aspecto positivo. Nós, durante os 37 anos de consulado, vimos uma angolana a ser a mais rica da África. Pronto, aqui uma coincidência, ou por sinal, não sei se é coincidência ou não, mas é a filha do presidente. Mas aconteceu nesse período, é um aspecto positivo, é importante realçar. Ok? E outro, nós temos um dos fundos mais que é da África, é um aspecto de realçar. E vários outros que o meu amigo Matuta afirmou. Agora, como eu disse, sobre a centralidade. Agora sim, ok. Aspectos positivos. A centralidade realmente são aspectos positivos e ele já se referenciou. Tá? Ele se referenciou na centralidade e pronto. Agora, me permita dizer... Pelo menos concorda, pelo menos um ponto. Né? Não, tu citaste os pontos positivos, eu só acresci
nos céus. E na minha honesta análise. Agora, é preciso que quando não tu... percebi bem. Agora está bem, calma aí. Falaste Não, de positivo, que é tornar a filha bilionária e também a eleição, a indicação do cargo de fundo soberano, que é o Zeno, não é? Que está ao cargo. Entretanto, negativo, outros aspectos. Os negativos está no rosto do angolano. É só saíres às ruas. É só saíres às ruas, tu vais perceber Podes isso. escrever com quantas Índice de palavras? desenvolvimento humano baixo, mortalidade infantil acima da média. Nós hoje somos das que mais morrem, criança com menos de 5 anos que mais morre no mundo. Entendeu? Não é possível um país, agora com a nova notícia, que até 2025 ou 2020, Angola pelo menos vai estar no topo da produção de petróleo, e já produzimos bastante. Ainda há pessoas que morrem com picada de mosquito. Há vários, não há medicamento nos hospitais, pessoas morrem por não ter acesso à água potável. E nós estamos a falar de uma nação rica, abençoada por Deus. Tá? Se tiver que enumerar, é aquilo que eu disse no princípio. Se você pegar o somatório, isso eu não tenho nada contra o cidadão José Eduardo dos Santos. Fique bem claro aqui. E se tu olhares no somatório dessas todas as coisas, tu vais ver que esses 37 anos foram um desastre. A soma algébrica é negativa. Tem mais pontos negativos do que positivos. Ok, então vamos continuar a falar com a nossa plateia. Antônio Festos, seja bem-vindo. Vai lá. Obrigado. Eu tenho 3 questões a fazer aos ilustres convidados que hoje para não suscitar, mas temos um presidente que fez exatamente o dobro da sua idade. Okay. E é o mesmo presidente que vem e fez lembrar muito bem no seu discurso que lhe substituir não é fácil. Isso me faz lembrar uma coisa, acho que as coisas só ganham facilidade quando nós estamos no centro, quando nós somos os interessados em ser. Quando são os outros, se torna impossível. Dizer que quando o José Eduardo dos Santos foi cooptado, tinha 37 anos de idade. Naquela altura era fácil. Ok, vamos olhar que na conjuntura em que estávamos, podia-se acreditar, não era possível. Agora, hoje, estamos num país que é o que se prega, num Estado democrático de direito, onde temos a democracia aberta e tal, partidos políticos e tal. Se olhares, para mim, esse contexto seria bem mais fácil de substituí-lo do que no outro hora. Mas o próprio presidente diz que ele substituir não é uma coisa fácil. Porque para ver, só ele pode responder, mas vejo aqui uma total incoerência. Porque quando ele foi cooptado, há 37 anos, foi fácil. Ele está há 70, não sei bem a idade, 74 anos de idade, agora é difícil, não é uma substituição fácil. Então, é uma incoerência. E eu não vou julgar, eu acho que essa pergunta, tu deverias direcionar ao próprio Presidente da República. Com relação à pergunta que me foi colocada, alternativas credíveis. Nós hoje, e acredito que está visível aos olhos de todo mundo, temos uma oposição. Okay? Temos uma oposição e esse olhares vê cada vez mais forte. Há um líder, há um partido líder da oposição. O seu presidente tem demonstrado no exercício de líder da oposição, tem demonstrado provas credíveis de ser uma pessoa capaz de dirigir os desígnios da nação. E vale lembrar que, estou me referindo ao presidente Samakuva, vale lembrar que na eleição passada, e é um dos pontos que é preciso ressaltar, o presidente Samakuva apresentou que nunca antes nenhum líder tenha feito no país, quer dizer, abriu mão da candidatura de ser presidente do partido, caso ganhasse as eleições, seu próprio partido, para ser presidente dos angolanos. Tu vês numa pessoa que faz isso uma abertura clara de que põe os interesses dos angolanos em primeiro lugar. Então eu acredito ser uma pessoa capaz, e já demonstrou isso politicamente, diplomaticamente, tá? E consensualmente,
acredito, na base, na posição. Por isso é que é o líder da oposição. Então eu vejo nele uma pessoa capaz, e a UNITA em si como partido, de substituir o MPLA, porque a alternância é importante, sem. Ok, aqui fica. Matuta. Bom, só para responder à primeira questão do Festas, né? Eu pede que a gente interprete o discurso histórico que o Presidente Eduardo dos Santos fez, né? Quando foi tomada de posse, quando substituiu o Presidente Neto. E também referenciou aqui que o Presidente tinha 37 anos. E isso, para nós jovens, isso tem que nos levar à reflexão. Portanto, se ele tinha 37 anos e foi escolhido no meio daquele comitê central, que tinha pessoas carismáticas, enfim, portanto, isso quer dizer que o comitê central viu nele como o homem ideal na altura, né? Viu nele referências, intelectualidade, carisma, portanto, reunia os requisitos na altura, portanto, para substituir o presidente dele. Tanto é que ele mesmo no discurso diz que não era uma substituição fácil, né? Era necessária, ok? Porque o país estava a viver um momento difícil, invasão estrangeira, era preciso nos canais diplomáticos arranjar formas de penetração, passo a expressão, portanto, e achou-se nele pessoa ideal e acho eu que correspondeu à expectativa. Mas no teu ponto de vista, dessa forma de passar testemunho, é ideal? Ali vamos voltar à mesma questão. Nós temos que analisar isso olhando para o momento histórico que isso ocorreu. O sistema político era monopartidário, ok? Nós viria outra forma, ok? A democracia era interna, escolheu-se aquela pessoa e o partido uniu-se em torno dessa pessoa. Okay? Era o único partido, já não havia outro partido. Okay. Se o país estivesse a viver num sistema democrático, multipartidarismo, seria diferente, ok? Teria um período de transição, depois organizava-se as eleições, mas a altura não é essa. Então nós não podemos fazer essa análise dessa forma, está a ver? E depois, o Festo pergunta-me o que é que o Presidente ainda tem para oferecer. Olha, uma figura como o Presidente Eduardo dos Santos terá sempre alguma coisa a oferecer ao país. Porque o José Eduardo dos Santos, nesta altura, é uma reserva, não só do MPLA do país, okay? É uma referência política e moral do próprio partido e do país. Okay? Portanto, por isso, uma pessoa com esse capital todo, diria capital político, portanto, terá sempre alguma coisa para oferecer. Ok, já estamos acima do tempo, o nosso tempo já está a terminar, faz-me um sinal aí à produção. Lourenço, fizesses os últimos remates. Como... Apenas alguns segundos. Uns segundos, ok, está bem, vou só aproveitar essa oportunidade para falar para os jovens angolanos. Estes 37 anos de consulado dão-nos provas claras, ok? E ver 37 anos de alguém no poder, dão-nos provas claras de que a longevidade no poder não leva ao desenvolvimento de nenhuma sociedade, tá? E nós, como jovens, Angola nunca precisou mais dos seus filhos como está a precisar agora. É preciso que, lá onde estivermos, vamos energeticamente combater, discutir, refletir e, acima de tudo, se posicionar contrário a qualquer tipo de intenções individuais ou partidárias de alguém que vai instrumentalizar um grupo de pessoas para se manter 37 anos no poder. E por último, jovem angolano, não é proibido sonhar, dirigir Angola, ok? Não tenham medo de sonhar. Estamos a passar por uma fase, é complicada, mas nós vamos resgatar Angola. Há que manter esperanças. Ok. José Matuta, as últimas considerações.
não vou fazer apelos eleitoralistas, que o meu companheiro acabou aqui de fazer. Mas o meu apelo seria mais pedagógico, ok? É preciso a juventude estar atento. Nós não podemos só nos comparar sem conhecer a história dos outros, ok? Porque ali é assim, aqui também tem que ser assim. Cada país é um país, tem a sua realidade, tem a sua história. E na história há coisas boas e há coisas más, ok? Portanto, como disse, o consulado do presidente Eduardo dos Santos foi 37 anos. É 37 anos até agora, até ontem, né? Ontem, essa semana. Portanto, 37 é muito, mas também é preciso analisar que os condicionamentos que nos levou, ou que levou este cidadão a estar há 37 anos no poder. Portanto, hoje é fácil olhar para os erros, e o presidente reconheceu isso no último congresso, e hoje é mais fácil reconhecer, não erra quem não faz. E é verdade, e eu ainda acrescento. Portanto, hoje é mais fácil olhar para o erro quando o facto já ocorreu, ok? Numa linguagem de futebol, até diria, prognóstico só no fim do jogo, ou seja, já saiu o resultado, então vou criticar, ok? Portanto, é preciso os jovens estejam serenos, o país tem rumo, vou mesmo dizer, tem rumo, o país tem um líder, e esse líder não é perfeito, comete os seus erros, e portanto é preciso manter confiança. Só a confiança é que nos pode manter mais para frente. Ok, muito obrigado. Então foi assim o programa Turbilhão da Sociedade com o tema 37 anos de poder do Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Que lições para a juventude angolana. Já aproveito a agradecer a oportunidade, ou seja, pela vossa presença que cá estive de cá estarem, José Matuta e também ao Pedro Lourenço. Bom final de semana, paz e amor, estamos juntos.